Boa tarde, colegas internautas do Facebook. Agora abrindo a reta final desse nosso estudo da proposta ética individual em Hegel, nós vamos ver, já vimos o cerne da questão, isso, né? E alguns problemas que essa questão sugere, né, dentro dessa visão. O ideal está na lei do coração, logo ali na introdução, é que a ética individual é uma ética de suprassunção do prazer e da necessidade, o capítulo anterior, e essa suprassunção não é na forma clássica de um desprezo para qualquer forma de prazer, como muitas vezes Kant fez assim. Né? Hegel fala em uma suprassunção e um outro tipo de prazer, né, sublimado. Esse termo sublimação vai ser utilizado a fenomenologia de 1806, vai ser utilizado pela psicanálise freudiana, né, mais adequada a um tratamento de terapia, né, terapia psicológica, psicanalítica. Aqui é mais uma visão conceitual, mas que tem a ver já com essa questão da terapia individual pela própria disposição, quando Hegel fala da questão do indivíduo. Mas como proposta, é o ponto de partida de uma formação de ética individual. A ética ela tenta superar a busca de um prazer individual imediato e egoísta. Ela quer partilhar isso com o outro. E, ao partilhar com o outro, tem alguns delírios. Nós, quando fizemos uma exposição geral da fenomenologia, no nosso livro Anunciação do Wallace e Essencialismo, nós vimos isso, que é uma proposta, e na fenomenologia, na introdução, fala daquela questão do absoluto em processo. E a questão do prazer volta para essa questão de novo. É a pessoa reconhecer que está em processo e que ela não pode satisfazer todos os desejos de forma impulsiva ou instintiva. Para fazer isso, nós vamos ver mais lá no encerramento, na parte do espírito da fenomenologia, e depois na enciclopédia nós já vamos ver algo assim mais maduro, né? Vai falar na questão da felicidade, nós já fizemos uma escola, mas aqui a ética individual, a felicidade, já pega uma ética já de proposta geral. É uma proposta boa, mas está sendo esquecida por conta de outras coisas. Mas é isso, é sublimar o prazer imediato, instintivo, né, impulsivo, do impulso, né, para um prazer geral. A passagem nós vimos, nós já colocamos que até que é o cerne da questão, e está nesse parágrafo da fenomenologia. Aqui está o cerne da proposta hegeliana de uma ética individual. Nós já lemos, a individualidade tende, pois, a suprassumir essa necessidade
que contradiz a lei do coração, como também o sofrimento por ela causado. Sendo assim, a individualidade já não é a frivolidade da figura interior que somente queria o prazer singular individual, mas a seriedade de um alto desígnio, uma alta busca, que procura seu prazer na apresentação de sua própria essência sublimada e na produção do bem da humanidade. Aqui está a proposta dessa ética individual, que ela tem de buscar esse bem da humanidade. O que a individualidade torna efetiva é a lei mesma, portanto, seu prazer é, ao mesmo tempo, prazer universal de todos os corações. As duas coisas lhe são inseparáveis. Seu prazer é conforme a lei e a efetivação da lei da humanidade universal. E o idealismo era idealismo, o preparo de seu prazer singular. Portanto, no seu interior, a individualidade e a necessidade são imediatamente um só e a lei é lei do coração. Essa é a proposta do sentido geral da ética individual, de se coadunar e a sublimação, segundo as diretrizes freudianas. No início, Freud viu como algo positivo nesse sentido, né? Mas depois, essa sublimação, no mal-estar da civilização, a obra dele, né? esse segurar do instinto, das necessidades individuais primárias impulsivas para um prazer maior, acaba gerando um mal-estar. Mas para Hegel, dentro dessa, Hegel vai ver esse mal-estar aqui, nós vamos ver na outra parte, mas essa é a proposta que tem de ser buscada dentro desse processo, é o absoluto da ética individual. É uma ética em que o seu prazer se condena com o dos outros, da humanidade. E hoje em dia, com o problema do ambientalismo, né? Não só a humanidade, mas por isso que eu coloco cosmo, né? Cosmo já vem no sentido geral, e que não é só o sujeito humano, a natureza, o meio ambiente são sujeitos também. Então, já passa para isso, mas a proposta substituindo a humanidade, o bem da humanidade com o bem do cosmos, é uma visão já não centrada no humanismo, é uma superação da visão do humanismo do século XIX, o problema ambiental e ecológico que nós temos hoje, mas o sentido passa a ser o mesmo. Esse outro também é o indivíduo. Lovelock, que faleceu essa semana, né? Ele via também a Terra como um organismo. E a Terra ela está sujeita a uma lei do universo, né? A atração universal. E ela tem de estar também em consonância, de alguma forma, com essa lei do cosmos, se nós colocamos cosmos. Mas aqui que vem o sentido dos delírios. Os delírios é quando a pessoa, ela acontece alguns tropeços na vida, né? Em que ela se sente que ela está se doando e se anulou a sua busca do prazer em vista de outro, e os outros também passam a lhe sugar o seu prazer, e ela se revolta. Aí tem duas coisas que nós vimos, voltando ao nosso gráfico,
que a segunda parte tem essa condenação da ética de Hegel, que é nós falamos adequação, mas inclusive na fenomenologia, nessa tradução, fala na questão do reconhecimento. A consciência reconhecer uma outra consciência. Aqui nós vamos ter uma coisa que Hegel fala, que é uma consciência reconhecer-se em outra consciência. Uma consciência reconhecer-se em outra consciência. Esse reconhecimento, nós falamos adequação, muitas vezes dá essa ideia que a pessoa vai se revoltar porque um outro, por diversas situações particulares, e o bom de Hegel, que o seu discurso é sempre esse, né? Muitas vezes é ruim porque nós estamos querendo um absoluto concretizado. Ele fala só no final, mas nem no final não tem. Então, nós jogamos para a questão da parousia religiosa. Mas aí que tem de ver que muitas vezes a outra consciência ela nos trata também como objeto e nós não reconhecemos essa ordem do mundo do coração como uma ordem sua, é uma ordem que se torna estranha. Nós lemos isso, né? E depois vamos ver uma outra fase. Hegel vai fazendo o seu velho jogo, muitas vezes meio caótico, aqui mais caótico ainda, né? Nós já vimos no início da fenomenologia, na certeza sensível até força de entendimento, tem um certo ordenamento. Esse miolo é um miolo, muitas vezes, até no modo de tratar os temas, meio caótico. Mas vamos ver quando isso acontece que a pessoa se revolta contra essa ordem do coração. Por isso nós separamos um outro texto, que aqui nós vemos com efeito, por ser essa ordem a lei de todos os corações e por serem todos os indivíduos imediatamente assim universal, ela é uma efetividade, a qual é somente a efetividade da individualidade para si essente, ou do coração. A consciência que estabelece a lei do seu coração experimenta assim a resistência da parte dos outros. Nós não estamos marcando, mas importante aqui para ver essa questão do delírio nisso. A consciência estabelece a lei do seu coração, experimenta assim, que estabelece a lei de seu coração, experimenta assim a resistência dos outros. Pois tal lhe contradiz as leis igualmente singulares dos seus corações. Esse conflito que nós vimos. Na sua resistência, nada mais fazem que estabelecer suas próprias leis e fazer-lhes vigorar. O universal que está presente, portanto, é apenas uma resistência universal. Uma luta de todos contra todos, Hobbes, né? E que cada um faz valer a sua singularidade própria, mas ao mesmo tempo não chega lá, porque sua singularidade experimenta a mesma resistência e, por sua vez, é dissolvida por outras individualidades.
O que ser ordem pública é sem essa beligerância geral, em que cada um pode exercer a justiça sobre a singularidade do outro, consolida essa ordem. Mais anteriormente, mas ele fala uma questão em que ele fala desse desvario. O pulsar do coração é meio caótico, porque as coisas retornam, mas aqui já tem outro universal que vai falar. O pulsar fala do desvario. O pulsar do coração pelo bem da humanidade desanda assim na fúria de uma presunção desvairada, no furor da consciência, para preservar-se de sua destruição. Isso porque ela projeta fora de si a subversão que é ela mesma. Aí que fala o desvario. Da nossa interpretação, esse jogo caótico de Hegel, nós lendo e vendo que com o que nós temos de experiência própria, esse desvario é a pessoa não reconhecer isso e achar eu sou dono da verdade, isso é o bem de todos. E se a outra pessoa não seguir isso, ela está indo contra o bem de todos. Mas, igual eu falo, é o bem dela mesmo. Esse é o desvario. Então gera uma revolta, isso em vários níveis. Aí tem duas outras situações, dentro desse conhecimento, reconhecer a outra consciência, em que a consciência, em vez de reconhecer a outra em outra consciência, e reconhecer a outra consciência, reconhecer em outra consciência e reconhecer-se, reconhecer a outra consciência. Aqui, dentro dessa linguagem, quando chega aqui, é um ser para si, em si e aí. Mas esse para si é para o outro, de uma outra consciência. Esse para si interliga nessa outra. E é reconhecer-se em outra consciência e reconhecer a outra consciência, que é diferente. Essa passagem é a passagem difícil na ética em geral, que vai causar vários transtornos, né? Em ordens diversas, seja política, seja em ordem das relações interpessoais, e são os delírios da presunção. A lei do coração suprassumir e sublimar o prazer e a necessidade, isso implica em reconhecer a outra, mas no primeiro momento essa lei ela faz esse delírio de ver a outra consciência como sua, outra consciência como sua, delírio como sua, ou delírio como sua, e aqui seu objeto,
ou delírio delírio. Vê a outra consciência como sua extensão de individualidade. E não vê que a outra consciência tem a sua individualidade. Então aqui está o jogo, a proposta de Hegel é esse equilíbrio, e a ética é esse reconhecimento que muitos autores já têm até livro, a intersubjetividade. Ética. Intersubjetividade das consciências. Esse é o sentido da ética de Hegel. Isso se adquire na formação, na passagem da infância para a adolescência. Na infância, a passagem principal vai estar, tem a formação primeira do pai e da mãe, né, de controlar-lhes, de chamar a atenção e ver aquele outro, tudo, né? Mas com os castigos, não pode ser muito exagerada, por isso a proposta de ética, a formação da consciência, e depois tem nas brincadeiras e jogos, e depois na religião. Aqui na religião é que vai ter o sentido, primeiro sentido de universal. Religião universal, que é necessário uma formação para esse universal, né? E na adolescência também tem a religião, geralmente a maioria, de alguma forma, no mundo ocidental, participa de alguma igreja, tudo, e a visão de Deus é universal, que é necessário para ele se vislumbrar nessa ordem, né? Ele vislumbrar essa ordem maior. Então, a religião é que inicia essa formação. Iniciava, e é o método mais fácil. Tem alguma coisa do castigo da religião. Aqui, os primeiros contatos, muitas vezes, é castigo físico. Aqui, na religião, castigo metafísico, perda do paraíso. Então aqui já começa essa dominação ética. Aqui não pode também ser algo tão duro, né? Se firmar só em inferno, né? Pela visão de sofrimento e tudo, é um castigo, mas psicológico. Castigo psicológico.
Aí depois vamos ter nos estudos, nos jogos, são maneiras de sublimar esse conflito das consciências que existem, né? E de uma maneira do eu singular se tornar um eu universal. Eu singular e universal. Agora, universal com conteúdo, né? Universal com conteúdo. A pessoa tem de construir em processo. Por isso que Hegel, essa é a proposta dele. Então, tem de haver essa coadunação, né? E da pessoa reconhecer isso. E a sublimação do prazer, ela traz outros prazeres. Diferente da pura repressão. Diferente da pura repressão. Aí nos jogos, né, tem as vitórias nos jogos. Hoje está voltando de novo esse prazer singular. Aí, diferentemente dos jogos atuais, que estão se tornando violentos por conta de tudo, os jogos têm que ser vistos como esse algo disciplinador para a pessoa reconhecer o outro e sua vitória ser uma vitória dentro das regras daquele jogo em que o outro indivíduo se preserva e tem chance de se desenvolver em sua individualidade. Mesmo que seja derrotado, ele não é totalmente eliminado. Essa é a consciência que não está tendo mais, né? Os jogos estão perdendo suas características lúdicas e está se tornando a velha luta do senhor e do escravo, de vida e morte, descrita lá por Hegel. E indução à profissionalização, a profissionalização. Aí tem a sublimação do prazer, sublimação do prazer para a realização profissional. E tem a atração sexual, que muitas vezes quer ser desmedida, também perde esse controle da intersubjetividade, né? E trata a outra consciência como um objeto de prazer. E essa questão, essa atração é bem forte, né? Para ser uma atração de sentido de completude humana e não no sentido de dominação e de subjugação em vista a seu tem de ter essa intersubjetividade entre as pessoas, entre as consciências. Intersubjetividade das consciências. Aí tem suas regras, né? Por isso, os casamentos, essas normas de relacionamento. Aqui nós estamos vendo esse sentido de fechamento
E vai ser a reta final agora, a abertura do encerramento da ética individual em Hegel, mas aqui estão as pinceladas principais. No próximo encontro nosso, nós vamos pegar o sentido geral, onde Hegel vai falar desse equilíbrio entre dever, instinto e razão. Aqui Hegel vai expor, vai ser a nossa obra e o encerramento das nossas exposições. Boa tarde.